Olá, morecos! Esse vídeo é da continuação de teoria da função, tá? Então, nós vamos voltar aqui, igual no vídeo passado, dos gráficos que nós já fizemos usando não a teoria, usando a tabelinha. Eu já falei da teoria da linear, já falei da teoria da afim. O que falta eu falar aqui do gráfico? Falta falar o seguinte: do domínio, do contradomínio e da imagem. Então, toda função tem domínio e imagem. O que é o domínio? Domínio são os valores das variáveis independentes, que são os valores de x, né? Então, o x a gente chama de variável independente. E y é a variável dependente. Então, os valores de y são chamados de imagem. Como nós estamos trabalhando com função real, nós podemos resumir da seguinte maneira: os valores de x, que são as variáveis independentes, é o contradomínio. Tô ruim hoje, hein? É o domínio. Como é que a gente escreve o domínio da função? A gente escreve assim: o domínio da função. Como nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, nós dizemos que o domínio desta função pertence aos números reais. Quer dizer, qualquer número real eu posso usar como valor de x. Falou? O contradomínio é o conjunto onde a imagem está. Como nós estamos trabalhando com números reais, nós dizemos que o contradomínio também pertence aos números reais. Dentro do contradomínio está a imagem, que são as variáveis. Nós dizemos que são variáveis dependentes. Por quê? Porque elas dependem do x que eu escolher. Para cada x que eu escolher, eu tenho um y. E a gente escreve assim: a imagem da função pertence aos números reais. Tá bom? Então, domínio e imagem são números reais. Outra coisa que eu queria falar é da lista de exercício que eu dei no dia 2 para entregar até hoje, dia 9. Teve uma confusão. Esse exercício 2 era só para você calcular a raiz, dizer se era afim ou linear, se era crescente ou decrescente. Aqui no exercício 3, na realidade, eu dei 2 exercícios, essa função e essa função. Para cada função era para você fazer tudo isso, tá? Uma outra pergunta também que me foi feita foi o seguinte: a raiz dessa função é número inteiro e a raiz dessa função é 0. Aí uma aluna perguntou para mim: se fosse para eu fazer uma função que a raiz não fosse inteira? Então, eu coloquei um exemplo aqui, tá? Construa o gráfico da função f de x de r em r. O que quer dizer isso? Que o domínio da função é qualquer número real e que a imagem da função é qualquer número real. Quer dizer, eu posso escolher o domínio x, qualquer número real,
que eu vou ter uma imagem y, qualquer número real, tá? Então, nós vamos fazer usando essa função, nós vamos construir o gráfico, tá vendo que a raiz não vai dar exata. Então, como é que eu começo? Determino o A, que é o coeficiente angular. Quem é o A? 2. Então, aqui, na lista que eu dei para vocês essa semana, fala assim, ó. Para cada função dada, sendo f de x de r em r, quer dizer, x real e y real, construa o gráfico da função, indique se é linear ou afim, dê o coeficiente angular e indique se é crescente ou decrescente. Então, esse aqui já é o coeficiente angular. E eu sei que ele sendo positivo, eu vou ter uma função crescente. Aí, se você quiser escrever aqui, ó, coeficiente angular. Tá bom? Aqui eu falo, dê o coeficiente linear da função. Qual o coeficiente linear da função? É o valor de B. Coeficiente linear. O que ele determina? Onde a função vai cortar o eixo Y. Então, quem é o meu B? 7. Então, eu já sei que se o x for 0, o y é 7. Porque, ó, 2 vezes 0, 0, mais 7, 7. Então, aqui, ó, eu já tenho um par ordenado da função. O que mais que eu pedi aqui? Eu esqueci de pedir para calcular a raiz. Calcule a raiz da função. Como que a gente calcula a raiz da função? Eu digo que o y é 0. Aqui eu posso escrever f de x ou eu posso escrever y, é a mesma coisa, né? Então, para determinar a raiz, eu digo que o y vale 0. Aí faz igual quando dá inteiro. Quem vai para lá? O 7 positivo vai vir negativo. O número que está multiplicando passa dividindo. Então, eu vou ter que o meu par ordenado é menos 7/2 e 0. Aí eu tenho que... Como que eu sei qual é o valor decimal da função? Eu pego 7 e divido por 2. Vai dar 3, sobra 1, vírgula 0, vai dar 5. Então, eu tenho que o par ordenado é menos 3,5 e 0, que é menos 7/2, certo? Que beleza, fiz só até o número 2 aqui. Cacete, né? Olha só. Eu vou ter que fazer de meio em meio. Porque não vai dar 4 aqui. Peraí, que eu vou ter que mudar aqui, gente. Vou ter que fazer de meio em meio, porque eu fiz o gráfico muito na beiradinha. Agora aqui eu vou ter que fazer de meio em meio também. Pronto. Então, aqui eu tenho já o coeficiente angular, o coeficiente linear, a raiz da função. Eu posso fazer a raiz também daquela outra maneira, né? Com a formulinha. X igual a menos B sobre A. X igual a menos B. Quem é o B? 7. Sobre A. Quem é o A? 2, sei lá. Deu o mesmo resultado, tá vendo? Agora, eu vou localizar os pontos. O coeficiente angular é 0,7. Então, eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. 7.
E a raiz é menos 3/2. Onde está o menos 3/2? 1, 2, 3. Aqui é o menos 3. Aqui é o menos 4. O menos 3/2 está aqui no meio. Falou? Aí você passa aqui a reguinha e traça a reta. Olha lá. Y igual a 2x mais 7. Função do primeiro grau linear é afim e crescente. Falou? Outra coisa desse exercício do dia 2. Todos os exercícios que eu dei foi afim, tá vendo? Nessa lista aqui, do dia 9, eu coloquei linear. Como que você vai fazer o gráfico quando a função é linear? Você vai fazer usando a teoria, né? Não vai ser... Você vai ter que montar a tabelinha. Eu já escolhi uma aqui fracionária, né? Você tá vendo? Ela não tem o B. Então, você vai lá, coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É o A. Quem é o A? 1/3. 1/3 é positivo, então eu vou ter uma função crescente. Aqui eu esqueci de escrever se era afim lá na outra, tá? Aí tem o coeficiente linear. O coeficiente linear é o B. Tem B aqui? Né? Porque, ó, é y igual a x mais b. Tem mais algum número? Não tem, então o b é 0. Quando o b é 0, o par ordenado é 0, 0. Então, nem precisa fazer o cálculo da raiz. O coeficiente linear é o mesmo valor da raiz. É 0. Tá? Sempre que a função for linear, então aqui eu tenho uma função linear. Ela vai passar no 0, 0. O coeficiente linear e a raiz é o mesmo resultado. Mas, professora, se o coeficiente linear e a raiz é o mesmo resultado, é o 0, 0, como é que eu vou traçar a reta? Nesse caso, você vai ter que fazer uma tabelinha. Mas não precisa fazer aquele monte de valor. Você vai dar um número só. Eu preciso só de mais um ponto para traçar a reta. Eu preciso de 2 pontos para traçar a reta. Aí lembra que a gente combinou de dar o valor do x menos 2L2? Aqui não compensa dar esse valor, porque eu tenho 1/3. Então, eu tenho que dar para x um valor que dá para dividir por 3, né? Vai me dar um número inteiro. Então, por exemplo, 3, porque 3 dividido por 3 vai dar 1. O 6, porque 6 dividido por 3 vai dar 2, né? Então, eu vou escolher o x valendo 3. Aí, eu vou substituir lá 1/3 vezes x, que é 3. 1 vezes 3... 3. Quando não tem nada é 1. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, quando o x é 3, o y é 1. Então, eu vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3. Eu vou ligar no 1. Aí, eu vou marcar lá, ó. Três e 1, tá vendo? Quando o x é 3, o y é 1. Marquei 2 pontos. Aí, eu traço a reta. Falou? Tudo bem? Então, olha, essa é uma função do primeiro grau, linear e crescente, né? Essa é a função linear. E essa aqui eu esqueci de escrever. Ela é uma função afim. Muito bem. Agora eu quero falar do exercício 2.
Não precisa copiar, tá? Só resolver. Há um mês de uma competição, um atleta de 75 quilos é submetido a um treinamento específico para aumento de massa muscular, em que se anunciam ganhos de 180 gramas por dia. Então, o que você vai fazer, gente? Você vai ler e interpretar a situação. Pera que eu esqueci de pegar um negócio. Voltei. Aí você vai montar a função e resolver o exercício. Ai, professora, eu não sei fazer isso não. Então, aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo para a gente fazer. Nós vamos fazer esse primeiro aqui, ó. E aí vocês tentam fazer esse outro aqui, tá bom? Quer dizer, a vida não é só coisa prática. Não é sempre que você vai ter a função para fazer o gráfico. Às vezes você tem uma situação, problema, para interpretar. Então vamos lá, ó. Vou fazer esse aqui. Eu tenho uma situação, problema, eu vou ter que interpretar e montar a função, tá? Um técnico em informática cobra R$ 45 a visita. Então eu vou interpretar. Visita, R$ 45. E um adicional de R$ 80 por hora de trabalho. Então, mais R$ 80 por hora. Com valor proporcional no fracionamento da hora. Quer dizer, se você tem só 10 minutos, você vai pagar a hora inteira, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Quanto o técnico receberia por um serviço. Então, o resultado é o valor que o técnico vai ganhar. Então, nós vamos transformar isso daqui em variável dependente e variável independente. Quer dizer, o dinheiro, ele é dependente ou independente? Ele é dependente, porque ele depende do tanto de hora que o profissional vai trabalhar. Então, nós vamos chamar a hora de X e o dinheiro que o cara vai ganhar de Y. Então, nós vamos escrever uma função. Y igual a 80 vezes X mais 45. Lembrando que o X é hora e o Y é dinheiro. Então, olha, eu escrevi a função, tá vendo? Quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? Então, aqui eu estou dizendo que o X é 2 horas e meia. Então, nós vamos o quê? Nós vamos substituir na função. 80 vezes 2 horas e meia mais 45. Aí você multiplica. 80 vezes 2,5 vai dar 200. Mais 45, eu vou ter que o Y vale 245. Quer dizer, eu tenho um par ordenado aqui, ó. Se o X for 2 horas e meia, quer dizer, se o cara trabalhar 2 horas e meia, ele vai ganhar R$ 245. Falou? Deu para entender? Dispondo-se de R$ 400, seria possível contratar esse técnico para um serviço de 4 horas? Nesse caso aqui, esse R$ 400 é o dinheiro que ele tem. É um dado que você não vai usar no exercício. Porque ele fala assim, o serviço é de 4 horas, quer dizer, ele está te dando um tempo de 4 horas. O X vale 4 horas. Então, você tem lá 80 vezes X mais 45. Quer dizer, o X vale quanto? 4. 80 vezes 4 mais 45. 80 vezes 4 vai dar 320. Mais 45 vai dar 365. Quer dizer, se o X for 4, o Y é 300, se ele trabalhar 4 horas,
ele vai ganhar R$ 365. Agora você vai responder, o R$ 400 dá para ele pagar um serviço de 4 horas? Dá. Então, você vai responder, dá para pagar e sobram. Quantos reais sobram? 400 menos 365. R$ 35 ainda sobra para ele. Falou? Aí no item C ele fala assim, qual é a lei da função que representa o valor y, é que ele fala V, mas pode ser y, em reais, de um serviço X horas, feito pelo técnico? Esboce o gráfico dessa função. A gente já respondeu o C. O C foi a primeira coisa. 80x mais 45. Aí viram que ele falou não faça o gráfico, ele falou esboce o gráfico. Quando ele fala em esboço, você não precisa ficar montando o gráfico certinho. Você pode fazer um desenho assim, uma lacafeta, né? Então, para a gente esboçar o gráfico, ó, vou até fazer a mão livre, que eu larguei minha régua para lá. Onde que é o coeficiente linear? Aqui o A é 80, ela vai ser crescente. E o coeficiente linear é 45. Então, a função, ela vai começar no 0,45. Por que eu não posso traçar a reta para cá, para o negativo? Porque eu estou falando de hora de trabalho, não tem hora negativa. Então, aqui a minha função, ela vai começar no 45. Achei a régua. Aí ela vai ser assim, ó, crescente. Nem precisa marcar os outros pares, porque é só um esboço. Falou? Facinho? Então, você vai fazer a mesma coisa nesse 2 aqui. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Vocês vão ler, vão escrever a função e depois usar a função para responder os outros. Falou? Bom trabalho.